Quando a gente ativa um arquétipo, algumas coisas podem acontecer. Nesse vídeo, eu vou falar sobre 5 sintomas que você pode ter depois da ativação de alguns arquétipos. O primeiro é a dor de cabeça. Geralmente isso acontece quando você ativa algum arquétipo que tem muitas informações. Ou quando você ouve bioquineses, que são aqueles áudios para ativação dos arquétipos. Então, como eles costumam vir com muitas afirmações, muitas informações sobre cada arquétipo, tende a dar dor de cabeça. Então, o que você pode fazer para dar uma aliviada nesses sintomas é, primeiro, não escuta em loop muitas vezes, porque tem gente que gosta de colocar a música da ativação e dormir ouvindo. E isso pode dar dor de cabeça porque é muita repetição na nossa cabeça, o nosso cérebro não consegue descansar muito bem quando a gente vai dormir se você fica ouvindo esse tipo de afirmação. Ou, se você não tem problemas com isso na hora de dormir, mas se você sente já na primeira ativação dor de cabeça, bebe bastante água. Se o cérebro conseguir lidar melhor com as informações, o seu corpo precisa estar bem hidratado, não força ele. O segundo sintoma, que geralmente acontece com arquétipos de prosperidade, é a fome. Eu senti isso bastante quando eu ativei a cornucópia. Eu fiquei uma semana com o arquétipo da cornucópia e acho que uns 2 ou 3 dias com o arquétipo da Afrodite. E, cara, deu muita fome. E depois eu fui entender que, primeiro, eu não estava comendo bem, segundo, eu não estava dormindo bem, e terceiro, eu não estava descansando o suficiente. Ou seja, eu não estava me nutrindo. Como eles são arquétipos de nutrição, não só eles, mas Ganesha também, todo arquétipo que é mais ligado à nutrição, à prosperidade, é importante que você esteja bem nutrido, ou seja, cuidando bem da alimentação. Não é dieta de blogueira, tem dieta de blogueira. É aquela comida de verdade mesmo, comida de casa, comida de vovó, sabe? Coma bem, durma bem, cuida da tua saúde mental, passa um tempo com quem você ama. São formas simples de você se nutrir o seu corpo, a sua mente, a sua alma. Se você se sente bem fazendo meditação ou fazendo oração, faça isso também. É uma outra forma de nutrir o seu espiritual. Se você não estiver se nutrindo, o arquétipo ele vai querer te nutrir automaticamente. Então você vai sentir muita fome. Outra forma de nutrição é saber receber. Se abrir para receber. Sejam elogios, sejam presentes ou mesmo ajuda. Se você é aquele tipo de pessoa que carrega o mundo nas costas, que não pede ajuda para nada, ou que quando alguém elogia, você fala, ai não, imagina, que isso, ai, essa roupa aqui, comprei no brechó, algo do tipo, aprenda a receber. Se abra para receber. Seja elogios, presentes, o que for. Como você quer receber a prosperidade na sua vida se você não aceita receber nem elogio? Você bloqueia a energia do receber. O terceiro sintoma são os sonhos, que podem ser sonhos confusos ou muito nítidos, pesadelos ou mesmo lembranças do seu passado. Como o nosso arquétipo ele vai lá no fundo do nosso subconsciente, ele tende a trazer informações que estejam atrapalhando o seu processo ou que possam ajudar no seu processo. Então, por exemplo, você pode ter sonhos com alguém do seu passado que você não perdoou, para que você perdoe e deixe essa situação, sabe? Você não precisa falar com a pessoa necessariamente, mas você pode fazer, por exemplo, uma carta, que é, por exemplo, a carta do perdão. Vou falar sobre isso em outro vídeo, em algumas técnicas para você lidar com a catarse. Pode acontecer também de ter pesadelos com alguma situação que você sentiu muito medo, ou algum medo que você possa superar para que esse processo flua melhor. O que você pode fazer para melhorar essa questão? Deixa um bloco de notas reservado para isso no seu celular, ou um caderno, uma folha. Deixa do lado da sua cama. Assim que você acordar, seja de madrugada ou de manhã, anota. Você pode não entender naquele momento que você anotar o que está acontecendo, o que tem a ver com esse sonho. Tá tudo bem. Só anota. Dá um tempo, depois você vê o que apareceu no sonho. Tem alguma figura arquetípica, sei lá, uma pessoa do seu passado, alguém que você não conhece. Você dá um tempo, mas anota. Facilita bastante você ter ali visualizando do que tentando lembrar depois. Porque quando você tentar lembrar depois, seu cérebro já até esqueceu. Deixa anotadinho e depois você dá uma olhada. Pesquisa na internet o significado. Se você viu, por exemplo, algum animal tentando te atacar, algo do tipo,
Aí depois você pesquisa. Às vezes aquele animal pode ajudar no seu processo, o próprio arquétipo daquele animal. Um outro sintoma que pode acontecer é a insônia. Geralmente acontece quando você ativa um arquétipo de foco. Pode ser o tigre, o cavalo, pode ser com a Cleópatra também. Geralmente são os arquétipos bastante enérgicos. Se você não canaliza de alguma forma, principalmente, sei lá, exercício físico, ou se você não está fazendo as tarefas que você deveria fazer, ele tende a cair ou para insônia, que vai te deixar maluco, porque, né, dormir é extremamente importante, ou pode ir para o lado da irritação, que já é uma outra questão também. Então, se você vai ativar um arquétipo de foco, seja para manter o ritmo na academia, vai, levanta e vai, para isso não te causar insônia. Ah, mas eu quero ativar para trabalhar mais. Vamos com calma, vai com cuidado, pensa direito, entende para que você quer trabalhar mais. Talvez não é importante você ver algum outro arquétipo que seja, por exemplo, para dinheiro rápido, que possa te ajudar nessa questão, como a raposa, por exemplo. Então é importante que você entenda, vai adaptando conforme o seu objetivo. Se é para academia, pode funcionar bem um arquétipo de foco como o tigre ou o falcão, por exemplo. No meu vídeo onde eu falo sobre a minha experiência do falcão, que eu vou deixar aqui em cima, ou no final do vídeo, eu falo que desde que eu ativei o falcão, eu não me dou desculpas para fazer o que eu tenho que fazer. Então, se eu preciso fazer exercício, que foi um dos meus focos do ano passado, era levanta e vai. 1, 2, 3, acabou. Levanta. Eu não me dava desculpas. Tipo assim, vai ver uma aula de zumba. Vai ver uma aula de boxe. Qualquer coisa. Só vai. Levanta e vai. Quarto sintoma é a raiva ou a irritabilidade. Que sim, acontece não só com os arquétipos de foco, como eu falei agora há pouco, mas também pode acontecer com o arquétipo do herói ou arquétipos de guerreiros ou deuses da guerra. É importante que você verifique se você já tem essa questão, por exemplo, se você se irrita com facilidade, ou se você já tem, você sabe que tem alguma raiva ali de alguma coisa. Você pode não saber exatamente do que, mas se você tem alguma questão com raiva e você fica agressivo, isso pode vir com muita força para que você trabalhe isso quanto antes. Geralmente, o arquétipo de animais acontece bastante, arquétipo de guerreiros, porque ele já vem com essa energia masculina muito forte. Se você não consegue canalizar isso, ela vai cair para o lado sombrio e vai te trazer essa raiva, essa irritação para você trabalhar. Canaliza isso de alguma forma, seja fazendo exercício, estudando. Gasta essa energia. E um bônus, que eu acho que eu falei que eram 5 sintomas, mas eu vou falar esse bônus aqui, que é a carência ou a vontade de chorar. Principalmente isso pode acontecer em arquétipos ligados à água, que pode ser Oxum, Iemanjá, a sereia. Geralmente arquétipos ligados à água, não necessariamente são arquétipos femininos. Já vi acontecer, por exemplo, com o Tritão também, ou Poseidon. Arquétipos mais ligados à água, eles mexem bastante com as nossas emoções. Se você é uma pessoa que não costuma chorar e você está sentindo isso, tá naquele momento que você tá em casa, de boa, sozinho, chora. Deixa vir, deixa limpar, mesmo que você não saiba o que está acontecendo. É importante que você limpe essa emoção, deixa essa limpeza interna sair, deixa os sentimentos virem. Limpou? Acabou? Segue o baile. Agora, a carência. Se você tem tendência a se sentir muito carente, se você tem memória de rejeição dos seus pais, ou de algum, sei lá, qualquer coisa que esteja ligada à rejeição, abandono, podem sim gerar essa carência na ativação dos arquétipos. Se você sentiu isso, verifica se na sua infância você não passou por situações de rejeição, se seu pai ou sua mãe cuidava mais dos seus irmãos do que de você, ou se você passou por alguma situação em que, sei lá, seus pais brigaram com você, te deixaram de castigo, foram agressivos de alguma forma. Quando a gente é criança, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Quando a gente é adulto, às vezes a gente até entende. A gente vai buscar lá na infância as coisas que aconteceram com a gente entende melhor o que aconteceu. Quando a gente é criança, alguém precisa explicar isso pra gente.
Eu vou dar o meu exemplo. Meu pai, ele não era uma pessoa que media muitas palavras, então ele já chegou a falar pra mim que uma criança muito folgada, porque eu batia de frente com ele quando algo que eu sentia que havia alguma injustiça em alguma situação. Então eu falava, mas eu acho que você está errado por isso, por isso, por isso. E ele sentiu isso no ego dele e eu era muito pequenininha. Então, em tese, para ele eu estava errada de estar falando isso porque ele sentia como se eu estivesse desrespeitando. Então, é óbvio que ele brigou comigo. E eu entendi que eu estava sendo atacada. Então, foi algo que me trouxe uma certa resistência, que me trouxe uma certa dor, vamos dizer assim. E que eu só entendi agora, adulta, com 20 e tantos anos, agora tenho 30, na época eu tinha o quê? 28, 29, quando eu fui ressignificando essas questões de infância. Signifique essas crianças também, principalmente em arquétipos que são ligados a emoções. Raiva, tristeza, carência, tudo que estiver ligado a esse tipo de emoção, dá atenção. Dá atenção. Para, entende o que está acontecendo. Tenta buscar na sua memória aonde isso começou. Entendeu isso? Ressignifica isso para sua cabeça, para você mesmo, seja, por exemplo, escrevendo. Entende isso. Eu passei por isso, por causa disso, disso, disso. Quando eu era criança eu entendi isso, isso, e agora eu entendo dessa e dessa forma. Vai facilitar muito no teu processo. Porque quando a gente ressignifica essas crenças, o processo consegue fluir melhor. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique em gostei, se inscreve no canal para receber os próximos conteúdos, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja começando no mundo dos arquétipos e que você acha que pode ajudar de alguma forma, e eu te vejo no próximo vídeo.